Saudações nerds, aqui é o Stefag e sejam bem-vindos a mais um Cetra Comics. E hoje, como vocês viram no título, vamos falar de Batman, mas antes, sorteio da semana passada, que foi Invasão Secreta, do encadernado, da Panini. O vencedor está aqui na descrição. Esse aqui foi o sorteio da semana passada do programa sobre Homem de Ferro e vai lá dar uma olhada se você ganhou a revista. E como estamos falando de Batman, o sorteio da semana é Batman Descanse em Paz. Isso aqui é uma série, é um arco muito bom do Batman e encadernado, ó que lindo. Encadernado, bonitão, a arte dele é maravilhosa, dá uma olhada aqui. A arte dessa revista é muito bonita mesmo. E para concorrer é fácil, é só você ir na descrição aqui também, que vai estar lá no nosso fórum, como concorrer a essa revista Batman Descanse em Paz. Eu queria falar algumas coisas antes de começar. Primeiro que desculpa a todos que o Cetra Comics sai toda quarta-feira, mas esse não deu porque eu fiquei a semana toda muito doente mesmo, ainda tô um pouco zoado, mas eu peguei uma gripe, cara, que eu tava muito mal. Eu só fui melhorar dela mesmo, assim, mais ou menos, quinta-feira, cara. De quinta-feira pra trás, eu tava sem voz total, minha garganta tava inchada, eu tava com febre, tava horrível. Mas agora eu tô bem melhor. Segunda coisa, vocês vão reparar muito no meu dedo, sim, eu fiz as tatuagens dos sabres de luz do Star Wars. Esse aqui é do Yoda, esse aqui é do Darth Vader, eles estão bem legais, assim. Não dá pra pegar os detalhes certinho por conta da câmera, mas eu fiz. E como hoje o programa é sobre Batman, eu tive que pegar muita inspiração, tive que pegar muita fonte de sites, de blogs, pela internet, e eu achei um que eu considero um dos melhores blogs que eu já li sobre quadrinhos, e ele é só sobre Batman. Ele se chama Batman Guide, está aqui na descrição se você quiser dar uma olhada lá, conferir o Batman Guide, que é um blog voltado ao Batman, voltado ao personagem só. E eu conheci muito sobre a filosofia do Batman, sobre o ponto de vista da autora, do blog, sobre o Batman, muito legal, vale muito a pena. Bom, pessoal, para começar, eu precisava desabafar algo com vocês muito importante. Primeiro, eu nunca fui muito fã de Batman. Aliás, eu nunca fui muito fã de DC, cara, de DC Comics, não sei porquê. Sabe aquele preconceito que você tem por motivo algum? Você não sabe por que você tem esse preconceito? Eu não sei porquê. Eu comecei a ler HQ com a Vertigo e com a Marvel. E eu comecei com umas histórias muito boas, cara. Eu comecei lendo Monstro do Pântano, Homem-Animal, Hellblazer, Quarteto Fantástico. E, cara, eu achava os heróis da DC cafona. Mesmo a Vertigo sendo o selo adulto da DC, eu achava a DC cafona, cara. Não sei porquê. E aí eu fui quebrando esse preconceito com meus amigos. Eles falaram, você tem que ler DC, cara. Você tem que ler DC e você tem que ler Batman. E eu, cara, me falava Batman, o nome Batman me falava, eu pensava na hora, cara, nos filmes, aqueles filmes horríveis do Batman, sem ser os do Nolan. Eu falava, não, cara, Batman não, brother, né? Mas aí, com muita insistência, eu falei, eu vou começar a ler Batman e eu tenho que começar por algum arco, E, por sorte, eu comecei a ler por esse arco. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Não exatamente essa revista, porque esse aqui é um encadernado que eu comprei. Bonitão, né, cara? 500... peraí, deixa eu ver quantas páginas tem. 505 páginas. Cara, eu li ela antes desse encadernado, Eu lia dos meus amigos, eles tinham e tal. E eu falei, cara, porra, Batman é muito legal. Então, graças a essa revista e aos meus amigos, muito obrigado, esse programa do Batman em específico vai existir. Poderia muito bem começar aqui falando pra vocês que o Batman foi criado em 1939, saiu pela primeira vez na Detective Comics número 27, foi criado pelo Bob Kane, pelo Bill Finger, mas eu preciso falar algo pra vocês. Ali em 1930, na verdade em 1929, um artista, na verdade um estudante de artes de Boston, chamado Frank Foster, ele foi influenciado por um amigo chamado El Cap, que já era famoso na parte de ilustração, ele fazia umas tirinhas chamadas Lee Webner para os jornais. Ele foi inspirado a entrar no mundo dos quadrinhos e ele falou, pô, eu vou criar um personagem então. Ele queria um personagem diferente. Ele queria um personagem sombrio, meio astuto, então ele criou esse personagem aqui. Para muitas pessoas, essa é a primeira criação do Batman, mas ele nunca levou o crédito real como um dos criadores. E durante uma entrevista que ele fez em 1975, ele falou que ele é o criador do Batman, que aquele projeto dele era o Batman. Mas a DC Comics nunca acreditou o nome dele. Eu não tenho minha opinião real sobre isso, mas vocês podem tirar as próprias conclusões do que você acha disso. Mas falando da parte real, o Batman foi criado em 1939 e saiu pela primeira vez na Detective Comics número 27.
Ele foi criado pelo desenhista Bob Kane e pelo escritor Bill Finger. Foi criado um ano depois que o Superman. Mas ele é uma criação meio diferente dos heróis normais que a DC já estava criando. Ele não era de outro planeta, ele não tinha poderes sobrenaturais. Para derrotar os inimigos dele, ele tinha que usar planos bem astutos, né? Ele tinha que usar a inteligência dele e uma combinação de artes marciais com técnica de combate junto. Enquanto os outros super-heróis seguiam ali cabalmente aquela linha de politicamente correto de combater o crime, digamos assim, o Batman, ele combatia o crime fazendo crime, cara. Não de jeito. Ele combatia o mal fazendo o mal. Ele não se importava com o que ele tinha que passar pra cumprir o objetivo dele, desde que o objetivo fosse cumprido. Não importa o caminho que ele tinha que seguir. As influências de criação dele são muitas. Alguns falam que o Bob Kane ele era um aficionado por filmes de vampiro, principalmente Drácula, Nosferatus, né? Alguns falam que ele foi inspirado no Zorro também, que de dia era um playboy, snob, fútil, mas à noite ele era um defensor dos oprimidos e era um herói exímio. Outros ainda falam que ele foi inspirado nas obras de detetives da época, que eram coisas muito sombrias, muito escuras, eram coisas muito pesadas. Mas na verdade a gente pode pegar tudo isso e misturar que a gente forma o Batman. O Batman é uma mistura disso tudo. O cenário que se passa nas histórias do Batman é a cidade de Gotham City. E ela é uma cidade perfeita, cara, para as histórias do Batman. Ela é uma mistura de tudo que estava acontecendo com o mundo. A crise que estava tendo em 1929, a crise da Bolsa de Valores, junto com a recessão econômica que estava levando uma galera para a miséria, junto com a lei seca que proibia a venda de bebida alcoólica dentro do país, e com isso conciliou as gangues, a máfia dentro dos Estados Unidos, com a criação de mitos, né, da máfia, como Al Capone, Frank Nietzsche e entre outros. De um lado, os Estados Unidos em crise. Do outro, a Alemanha com o nazismo. Do outro, a Itália com o fascismo. Então, no meio disso tudo, o mundo inteiro ainda enfrentava a maior catástrofe do século XX, cara, que era a Segunda Guerra Mundial. Então, Gotham City, cara, foi inspirado em todo esse cenário político-social. Bruce Wayne, que é o Batman, ele é herdeiro de uma fortuna bilionária deixada pelos seus pais. Empresário milionário, dono das indústrias Wayne, que é uma indústria de materiais tecnológicos, que tanto dá essa fortuna para ele, Bruce Wayne, como ajuda ele como Batman também. Um playboy, mulherengo, superficial, snob, amigo da caridade, da filantropia, e ele parece nunca se importar quando ele é chamado para falar em público qualquer coisa, cara. Ele sempre parece não ligar muito para a sociedade. Mas a mente dele, do Bruce Wayne, é muito mais complexa que isso. É um homem muito solitário, ele é atormentado por lembranças da infância dele. Ele é traumatizado porque ele presenciou o assassinato dos pais deles, o Dr. Thomas Wayne e a esposa dele, Martha Wayne, pelo bandido Joe Tio. E ele vai morar com seu tio durante sua infância. E quando ele chega a certa idade, ele começa a viajar pelo mundo, para vários lugares, para tentar tirar esse trauma da vida dele. E nessas viagens ele treina todos os tipos de artes marciais e técnicas de combate existentes, cara. Ele faz ali uma construção perfeita da forma física junto com a inteligência intelectual. Estudou química, criminologia, ventriloquia ou quia, não sei como é que fala. Mesmo ele não tendo superpoderes, ele ainda tem a forma física de um atleta completo, cara, de um ser humano completo fisicamente, atleticamente. Atleticamente existe essa palavra? Não sei. Ele é considerado um dos não meta-humanos, né, sem nenhuma alteração genética, fora do normal, mais fortes do mundo e mais resistentes. Ele até derrotar adversários muito mais fortes que ele, apenas usando a inteligência, a estratégia e técnicas de combate. Como arma, ele usa um cinto de castidade. Ele usa um cinto de hostilidades que contém desde laser, bomba de gás, cápsula de gás, bate-corda, né, que é uma corda lá que ele joga que aguenta até 150 quilos. 150 quilos, é isso mesmo. Em alguns momentos nos quadrinhos, principalmente na Era de Prata, e se você quiser saber mais sobre Era de Prata, Era de Ouro, eu falo no primeiro episódio do Cetra Comics. O primeiro Cetra Comics eu explico a diferença dos dois, eu acho. E na Era de Prata, cara, ele tinha o cinto de castidade, de utilidades dele, ele tinha tudo pronto pra cada situação, cara. Ele nunca tava na mão. Ele sempre tinha um Beery Knight ali pronto pra qualquer merda, sacou? A máscara dele e o traje é feito à prova de balas e feito de um material muito resistente chamado Kevlar, ou Kevlar. Pra quem joga FPS vai se identificar com isso. A capa dele é feita de um material chamado Nomex, que é um material resistente a fogo. Ele ainda usa veículos, cara, equipados com última geração de blindagem e armamento, que é o Batmóvel, o Batplano
a Bat-Lancha e o Batwing. Eu acho bem cafona esses nomes, mas... Bom, a fraqueza dele é pelo fato dele ser um ser humano, normal. Mesmo ele sendo resistente, forte e tal, ele ainda pode morrer. Ele ainda pode sofrer um acidente. Se ele for atropelado, ele morre. Se um tiro entre a máscara dele, que ele deixa a boca, o queixo à mostra, ele morre. Então a única fraqueza dele é a fraqueza de qualquer ser humano. Sorte que ele tem o Alfred, que eu vou falar na segunda parte melhor, que ele é formado em medicina de guerra, que salva ele várias vezes. A fraqueza dele também que é a falta de confiança nas pessoas. Isso já afastou ele de várias pessoas, principalmente heróis que poderiam ajudar ele, como Superman. O lance todo do morcego é porque ele tinha medo de morcego quando criança. Uma das explicações é essa, a outra da Era de Prata é diferente, é que ele viu um morcego e se inspirou nele e tal. Mas a original, ele tinha medo e tinha trauma de morcego. E como ele tinha medo de morcego, ele queria botar medo nos adversários dele. Então, nada melhor do que uma fantasia de morcego. E ele também faz a voz, né? Ele muda a voz pra falar. Tipo, ele tá falando normal, opa, eu sou o Bruce Wayne. Aí quando ele vira Batman, My name is Batman. E no começo das histórias, cara, ele era muito diferente do que ele é hoje. Ele era muito mais violento, muito mais sanguinário. A gente pode dizer que o Batman era um serial killer sádico, cara. Ele usava até arma de fogo, brother. E de outras coisas, como enforcar uma galera com bate-corda e coisas bem pior até. Todo mundo percebeu que estava ficando muito violento e o público mais jovem não estava se identificando muito com a revista, porque eles não se identificavam com um adulto maluco. Não é bem assim, mas vocês entenderam. E em 1940 surge quem? Dick Grayson, o primeiro Robin. Eles queriam que o público jovem se sentisse mais à vontade, cara, lendo as revistas, se identificasse mais. Então eles criaram o coadjuvante, o sidekick, o ajudante do Batman, que é o Robin, e por incrível que pareça, quando o Robin foi criado, a venda das revistas dobrou, cara. Tipo, vendeu o dobro depois que o Robin foi criado. O primeiro Robin é o Dick Grayson, e ele é um jovem, o mais jovem, aliás, de uma família de acrobatas chamado os Grayson Voadores. Sim, eu sei. E a família dele, cara, foi toda assassinada a mando de um gangster mafioso da época, que era o Anthony Zuko. E quando o Batman foi investigar esse caso, ele conheceu o jovem Dick Grayson e colocou ele sob a tutela. Treinou ele, tanto em artes marciais quanto em investigação, em coisas de detetive, né? E depois de um vacilo que o Alfred dá, de deixar a porta da Batcaverna aberta, o Dick Grayson vai lá e entra dentro da Batcaverna e vê o Batman chegando. Então ele liga os pontos e fala, puta, o Batman é o Bruce Wayne. E aí revelou o segredo do cara e aí ele falou, porra, ou eu mato o moleque ou... Não, sacanagem, ele não falou isso não. Aí ele fez o Dick Grayson como o seu sidekick, como seu ajudante, o Robin. E mais tarde, na história, ele se torna o Asa Noturna. O segundo Robin foi o Jason Todd, e ele foi criado em 1968, e ele era um pouco diferente do Dick Grayson, porque ele era um moleque rebelde, sabe trombadinha? Ele era um trombadinha. Praticava ali pequenos delitos, pequenos furtos. E durante uma noite, cara, enquanto o Batman tava voltando pro Batmóvel, ele pega um moleque tentando roubar as rodas do Batmóvel. E aí depois de uns tapas na cara, ele amarra, né, o Jason Todd e leva ele pra Batcaverna. E começa a interrogar o moleque, e aí ele descobre que a mãe dele morreu de overdose, que o pai dele trabalha como capanga pro Duas Caras. Esse menino ainda vivia na escola pra jovens infratores. E o Batman pega esse moleque pra ajudar ele em algumas missões. Ele, o Jason Todd e o Asa Noturna. Ele percebe que o menino é bom, leva jeito pro negócio, ele começa a ter mais confiança nele e dá o posto de Robin pra ele, como desde que o antigo Robin virou Asa Noturna. Mas ele era muito rebelde, cara, ele era muito maluco, ele era despirocado total, ele fazia as coisas às vezes sem o Batman mandar e às vezes até desobedecia as ordens do Batman. Algumas vezes ele se dava bem, outras ele se dava muito mal. Acontece na saga Uma Morte em Família, que ele descobre que a mãe biológica dele, a mãe verdadeira dele, estava viva e que ela era capanga, ela era ajudante do Coringa ali, ele vai atrás da mãe. E aí o Coringa dá uma surra nele, cara, e é surreal essa série. E, bom, essa é uma das vezes que ele se dá bem mal. O terceiro Robin foi o Tim Drake, que, diferente desses outros Robins, ele tinha família, pelo menos. Ele tinha madrasta. E ele era um fã, cara, de Batman e Robin já. Ele já era um fã do Batman com o Dick Grayson. Diferente dos outros dois, ele não era tão impulsivo. Ele era mais obediente ao Batman. Ele era muito melhor na parte de espionagem e de desvendar mistério. Ele era um detetive muito melhor do que os outros dois Robins. Ele não era tão bom nas artes marciais, mas ele era um detetive muito melhor. E na saga Batman morre, o Asa Noturna fica no lugar do Batman, né? E o novo Batman, né? No caso o Asa Noturna, ele nomeia o Damian Al Ghul Wayne
que é o filho do Bruce Wayne, que eu vou falar mais na segunda parte, como o novo Robin. E isso deixa o Tim Drake putaço, porque ele fala pro Tim Drake que ele não considera ele como um bom Robin. E aí o Tim Drake acaba indo pra um lado contrário, vira o Robin vermelho, e não vou dizer que ele vira inimigo ali do Batman, mas rola uma certa tensão entre os dois. Bom, pessoal, nossa, eu quase dei um tapão na minha mão, ia doer pra caralho meus dedos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui nessa primeira parte, eu espero que vocês tenham gostado da primeira parte de Batman. A segunda parte eu vou falar mais sobre os romances do Batman, algumas curiosidades do Batman, vou falar sobre os vilões dele, que o Batman tem um arsenal de vilão muito bom, cara, pra ser falado, que mexe muito com o psicológico dele. Vou falar sobre as melhores histórias do Batman, que você vai poder baixar lá no Coringa Files, e algumas coisas a mais. Então muito obrigado por ter assistido essa primeira parte. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquele like aqui embaixo, adicionar os favoritos, isso ajuda bastante no nosso trabalho, e de se inscrever aqui no canal para não perder toda semana Cetra Comics. É isso aí, pessoal, um grande abraço a todos e que a força esteja com vocês.